dia, paz, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Pai, muito obrigado por esse dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Guarda nosso coração, nossa vida. Fala conosco de forma única, poderosa. Renova-nos, ó Senhor Deus, debaixo da tua direção. Senhor Deus, que a palavra seja revelada, inspirada. Deus, que toque os corações, ó Pai. Que o Senhor fale conosco como o Senhor tem falado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ir para a minha live aqui. Se você puder compartilhar, eu vou estar ao vivo agora. Hoje eu tenho a presença da minha irmã. Para quem não conhece, a Igreja Videira começou na sala da casa dela. Depois você pergunta como é que é. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. E ela que me levou para Jesus também, irmãos. Depois você me pergunta também para ela. Glória a Deus. Irmãos, vou ministrar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 15. Eu tenho, semana retrasada eu ministrei sobre os 10 leprosos. Semana passada eu falei sobre Salomão. E hoje eu vou falar sobre Naamã, o leproso. Tenho certeza que Deus tem algo para falar conosco. 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele saíra a ter comigo, pois se ele há de pé, de frente a mim, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceites o meu presente do teu servo. E aí tem toda aqui uma outra história que em outro momento a gente prega.
A palavra de Deus começa falando então de Naamã. Nós sabemos o significado da lepra, que significa o pecado na Bíblia, mas tem algo muito importante aqui em todo o contexto que acontece. Naamã era um guerreiro, e a Bíblia fala que ele tinha acesso ao rei, mesmo tendo lepra. Os irmãos sabem que a condição de lepra era afastar-se do arraial. Nós lemos isso há 2 finais de semana atrás. Então sempre quando havia um leproso, ele era colocado para fora do arraial, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote fazia uma avaliação. Se a lepra dele tivesse grande demais, espalhada demais, a sua casa tinha que ser incendiada, ele tinha que ficar afastado no arraial junto com os demais leprosos, e ele não tinha mais relacionamento e nem contato com ninguém. Todos nós sabemos disso. Mas é engraçado que esse homem, ele tinha acesso ao rei. E eu vou te falar uma coisa: não é qualquer pessoa que tem acesso ao rei, mas esse homem, homem valente, homem com resultados, homem que Deus levanta, ele tem um acesso ao rei, ele tem o coração do rei. E o rei então, quando ouve, ele diz: olha, assim disse uma serva na minha casa, que se eu me apresentar diante de um homem de Deus, eu serei curado. E aí todo o cenário aqui acontece. Quem que é esse Naamã então? Ele era um leproso, mas ele era valente, ele não temia guerra, ele tinha resultado. Só que tinha uma coisa: ele se escondia atrás da sua armadura. A sua armadura não mostrava que ele tinha lepra. Então, porque se ele chegasse diante de qualquer batalha e sem a sua armadura, as pessoas poderiam falar: mas você é um leproso, você vai lutar contra mim? Mas a sua armadura escondia a sua condição. E eu vou te contar uma coisa, irmãos. Nós temos as nossas lutas, que muitas vezes nós escondemos atrás de algumas coisas, de armaduras. Nós escondemos as nossas lutas atrás de coisas que nós não imaginávamos. Isso é como se nós quiséssemos nos proteger. É como se fosse uma condição para que a gente não fosse reconhecido. Pastor, então você está falando que eu devo mostrar meu problema para todos? Não, eu não acredito que você deve mostrar seus problemas para todos. Mas existem pessoas que você precisa se abrir, sim. Há pessoas que você precisa colocar o seu coração, você precisa buscar ajuda, auxílio, falar: olha, eu tenho essa condição aqui. Talvez muita gente não saiba, mas eu tenho essa condição. Eu tenho poucas pessoas na minha vida que eu tenho a liberdade total de abrir os meus problemas, de abrir as minhas condições, e é necessário para você ser curado. E a Bíblia toda começa nesse cenário através de uma menina improvável, uma menina que ela chega e nós não sabemos o nome, nós não sabemos o histórico dela, mas essa menina é o canal para abençoar esse homem de Deus. Ele andava com o rei, ganhou várias batalhas, mas uma menina improvável surge no cenário. E uma coisa interessante: Naamã não foi colocado para fora do arraial, ele não foi colocado para fora da sua família. Tanto é que a menina conhecia a condição dele e fala: quem dera o meu senhor. Ela disse isso para quem? Para a esposa de Naamã: quem dera o meu senhor estivesse na presença daquele homem de Deus, ele seria curado. Então quer dizer que ele tinha um vínculo familiar ainda, mas fora da sua casa ninguém sabia a sua condição, só sabia que era um homem valente e que ele tinha acesso ao rei. E aí então a Bíblia diz que, sabendo disso, o rei manda uma carta para o outro rei. Mas por que você acha que o rei tinha interesse em Naamã? Porque Naamã tinha resultado. Não era só porque o rei era bonzinho. Espera aí, um cara que ajuda, um cara que guarda a nossa nação, um cara que guarda a minha própria família, ele está fazendo um pedido que pode curar a vida dele? Prontamente eu farei. Sabe, pastor, então você tem que fazer somente quando tem um benefício? É óbvio que não, mas esse rei, é claro que ele estava vendo um benefício. Falei: vou mandar esse cara para lá, vai que vai ter ainda mais disposição. Porque eu não sei se você sabe, a lepra, ela é uma condição que você vai ficando frágil também no seu corpo. Você vai morrendo aos poucos, você vai se entregando aos poucos. Chega um momento que você não tem vigor, você não tem mais disposição, e as feridas que você tem não te dá mais habilidade como você tinha anteriormente. Então quer dizer que essa é uma condição muito semelhante ao pecado. O pecado no início não causa tanta coisa, mas ao longo dos anos aquilo vai te ferindo, vai te paralisando a ponto que você não tem mais força. Então sempre na condição de lepra, busque o mais rápido a restauração. Posso ouvir um amém? Aí então a Bíblia diz que
Naamã, ele vai se apresentar agora diante do outro rei, mas a Bíblia fala que ele leva 3 coisas aqui. Eu fiquei pensando, o que significa? Não tem nada na Bíblia que é o acaso. A Bíblia fala que ele levou 3 coisas. Ele levou ciclos de ouro e de prata. Ele levou, o que mais a Bíblia diz? Ele levou roupas festivais, 10 roupas festivais, e ele levou uma carta do rei. O que significa essas 3 coisas aqui? Primeiro delas, que ela significa, quando ele leva o ouro, e há uma divergência aqui no cálculo do que é, qual o valor realmente que ele leva, há uma divergência que, aproximadamente, para os irmãos saberem o que seria nos dias de hoje, há uma divergência entre próximo de $100 mil a $3 milhões, o equivalente. É uma disparidade, mas de qualquer forma é muito dinheiro. E a Bíblia fala que ele leva. O que significa então levar o dinheiro? Fala, olha, eu tenho riquezas. É isso que Naamã está mostrando. Eu estou trazendo uma oferta para você, e lembra que eu já ensinei isso aqui? Quando você dá uma oferta, a oferta representa quem você é. Às vezes a gente fica pensando, poxa, quando eu abençoo alguém é tão bom. Não, mas quando você dá uma oferta, representa quem você é. E eu vou te contar uma coisa, irmãos. Naamã estava representando quem ele era. E eu vou te falar, era um homem rico. Só que a riqueza dele não trazia cura. Era rico. Tinha muito dinheiro. Mas a riqueza dele não trazia o que ele mais gostaria, que era ser curado. O dinheiro, irmãos, ele não traz tudo que você imagina. Eu vou te falar até uma frasezinha boa para você aprender. Se o dinheiro comprar a sua felicidade, é porque a sua felicidade é barata demais. Pegou essa? Levou para casa? Então quer dizer que o dinheiro não pode comprar a sua felicidade. E tem gente que gasta a sua energia, sua saúde, buscando o quê? O dinheiro. Mas também não sou hipócrita para falar que o dinheiro facilita uma boa viagem, não, viu? Não sou hipócrita de jeito nenhum. Posso ouvir um amém de vocês? Mas se você tem problema com dinheiro, você pode ofertar na minha vida. Aleluia? Não sou hipócrita, não. A outra coisa que a Bíblia diz, ele levou o quê? 10 roupas festivais. O que é então? Por que roupas festivais? As roupas festivais, a palavra já diz, para festejar, para se alegrar. Então quer dizer que Naamã tinha roupas para dar para quem ele quisesse, para a pessoa se alegrar nas suas festas, nas festas que haviam naquela época. Isso significa então que Naamã está expressando, olha, eu tenho roupas que eu poderia vestir e dar para quem quisesse para alegrar, mas tem um problema. Eu tenho as roupas, mas eu não tenho alegria. Isso fala também, você pode ter a roupa que você quiser, você pode ter a bolsa que você quiser, você pode ter o que você quiser, mas isso não traz a sua alegria. Isso tudo é a condição de Naamã. O que foi a terceira coisa que ele levou? A carta do rei. Irmãos, isso mostra que é um cara que tinha relacionamento, conexão. Mas as conexões na vida dele não trouxeram a cura que ele precisava. Que coisa maluca! O cara tinha dinheiro e não trouxe a cura. O cara tinha roupa para experimentar no dia da alegria, mas não tinha alegria. O cara tinha conexão, mas não tinha a cura. Esse cara só queria o quê? Eu quero ser curado. Eu não quero mais essa lepra. Eu não quero mais ter que viver escondido. Eu quero ser curado. Eu quero dar testemunho da minha cura. Eu quero falar, olha, eu tinha lepra. Em outras palavras, eu era pecador, mas olha só, hoje eu sou completamente curado. Posso ouvir um amém? Essa é a história de Naamã. E a Bíblia fala então que quando ele chega diante do rei de Israel, o rei agora se preocupa. Mas engraçado, eles não compreenderam. O rei da Síria acha que é um outro rei que pode fazer, mas ele não imaginou que rei que ele deveria procurar. Ele procurou um rei natural. Ele achou que era um homem que ia fazer sem a manifestação de Deus. E aí então o rei de Israel olha a situação e fala, para aí, isso aqui é só uma armação para uma contenda, porque a fama de Naamã era grande. A fama de Naamã era tão grande, que quem olhasse fala, não, ele veio aqui, foi para a batalha. Por quê? Porque ele foi com o seu exército. Ele foi com os seus cavalos, a Bíblia diz, com os seus carros. E eu vou te contar uma coisa, um exército naquela época que tinha carros. Vou tirar daqui antes que minha esposa venha para pegar. E semana passada parece que ela caiu no culto aqui.
Ela chegou em casa, minha filha chegou, pai, minha mãe caiu no culto. Eu pensei, a hora que ela chegou, a hora que ela abriu a porta, eu falei, amor, você quer mudar da Flórida? Ela, amor, e ela é resolvida, ela começou a rir. Não, amor, foi uma abelha que estava na Maíra lá, ela começou a bater a mão, eu fui levantar, caí. Eu deixo a abelha. Eu não sei o que é o pior, a abelha atrapalhar ou a Gisele dar show na frente de todo mundo com o culto lotado. Mas voltando para cá, depois edita a palavra, hein? Depois edita aí, hein? Mas não tem jeito, a gente está ao vivo aqui com 118 pessoas, não tem jeito, amor, mais. Mas olha só, o rei manda para um outro rei, e aquele rei pensa, peraí, eu não tenho autoridade para curar. Quem sou eu para curar? E a Bíblia fala que ele rasga suas roupas, isso fala de indignação, isso fala do receio que ele veio, o que eu vou fazer? Rasgar a roupa está falando, eu não posso na minha força, na minha indignação, não tenho o que fazer nisso aqui. E aí então, Eliseu, um homem de Deus, ouve então toda a história, e aí agora, ele vai lá e fala, olha, manda vir a mim, porque vai ver que existe um Deus em Israel. Irmãos, esse homem tem autoridade. Esse homem tem autoridade. E a Bíblia fala que então Naamã vai, mas Naamã vai como? Na porta lá de Eliseu, com cavalos e com o seu exército. Você imagina, irmãos? Peraí, mas a fama de Naamã já corria por muitos lugares. O rei fica com medo, mas Eliseu, como homem de Deus, não se curva diante de circunstâncias. E olha que coisa doida, Eliseu nem sai para poder falar com Naamã. Vai lá e manda falar, manda o meu recado para Naamã, o que ele tem que fazer. Isso é autoridade. Mas como é que Naamã recebe a história? Vou ter que lavar lá naquele riozinho. Se fosse pelo menos num outro rio. A arrogância de Naamã, precisando de cura, precisando de um renovo, mas a arrogância dele não permitia ele ser curado. A arrogância dele, por quê? Porque ele queria ser curado de um único jeito. Só serve para mim se tal pessoa vier falar comigo. Se essa pessoa não vier falar comigo, eu não mudo a minha vida. Como se a outra pessoa, o que vai interferir na vida dela? Nós às vezes condicionamos as nossas restaurações, as nossas vitórias, os nossos alcances, de acordo com o que nós queremos. Eu quero te falar, Deus é Deus absoluto. Deus é Deus absoluto. Não é muitas vezes do seu jeito, não é do jeito que você quer. Não, se fulano vier aqui, a minha vida vai ser transformada. Pois é, Deus quer tratar com a sua arrogância. Deus quer tratar com você. E não queira fazer de Deus a sua caixinha, achando que as coisas acontecerão do jeito que você quer. Deus é Deus. E muitas vezes a cura vem de coisas que você não imagina. E eu vou te contar uma coisa, Naamã tinha um coração arrogante. Eu vou te provar na Bíblia. Deus pega as coisas loucas para mostrar o poder dele, amém? Da onde que começou a história para Naamã ser curado? Pela empregada da casa, escrava. Não começou através de um rei a história, começou da empregada na casa, de alguém simples, mas de um coração que conhece a Deus. Aí então ele vai e acha que é o rei que vai trazer solução. O rei não traz solução. Eliseu chama, Eliseu nem sai lá fora. Como é que Naamã fica? Indignado, novamente, olha o cara arrogante. Aí sabe como que Naamã realize que alguma coisa tinha que acontecer? Através dos oficiais, dos subordinados dele. Chega nele e fala, meu senhor, pai, se não fosse alguma coisa difícil para fazer, você não faria? Pois é, coisa simples. Nós achamos, irmãos, que a nossa mudança vem com coisas assim, extraordinárias, grandes demais. Às vezes as coisas simples são as coisas que nós mais erramos. As coisas simples são as coisas que nós mais ignoramos. Nós colocamos uma dificuldade, mas as coisas simples, espera aí, é simples,
é isso aqui, eu vou me render a isso. Não é do nosso jeito, nós complicamos demais, nós colocamos coisas demais, nós dificultamos demais, e Deus está mostrando para mim e para você, essa coisa que às vezes a gente acha que o processo, não, se fulano fizesse, se Beltrano fizesse, não, isso é só arrogância de você não receber a sua cura. Deus quer manifestar a cura na sua vida, é com coisas que você não imagina mesmo, não é do rei, não é de uma pessoa que tem reconhecimento, mas a sua mudança, a sua restauração plena, vai vir de coisas loucas, coisas simples. Senhor, é isso, então é isso que eu vou fazer. Mas o arrogante não recebe a cura, o arrogante não é restaurado, o arrogante corre o risco de viver sozinho, porque quanto mais a lepra dele, e eu vou te falar uma coisa, ele só era aceito porque ele tinha força ainda, mas à medida que a lepra dele fosse aumentando, ele seria excluído da família. Ele não teria mais acesso ao rei. Ele ainda tinha, porque ele ainda tinha um benefício para toda uma nação. Mas à medida que ele não fosse mais necessário, ele seria colocado para fora. A lepra vai causar isso. Se você não trata a lepra, irmãos, Deus coloca você para fora do arraial. É difícil entender isso, irmãos. A lepra, ela não começa, irmãos, de um dia para a noite. A não ser no caso aqui, que a gente vê aqui do servo de Naamã, de Eliseu. Mas você percebe que é um processo, a lepra, ela vai aumentando. O que significa? O pecado, ele não te destrói do dia para a noite. O pecado, ele vai te destruindo aos poucos. O pecado vai te deixando viciado aos poucos. O pecado vai te aprisionando aos poucos. Chega um momento que o seu pecado está te dominando. E aí não tem mais condições de viver no meio. Para o bem de muitos, tem que ser colocado para fora do arraial. Eu vou te contar uma coisa, irmãos, toda lepra, ela acontece isso, para o bem da família. Isso é difícil da gente compreender. A gente está desistindo das pessoas? Claro que a gente não desiste de ninguém, irmãos, eu não desisto de ninguém. Alguém fala para mim, pastor, eu vou mudar de igreja, irmãos, eu ligo, irmão, eu preciso de você, não vai não, eu preciso tanto de você. Faz o teste comigo não, se você fizer o teste você vai ver. Sabe, mas eu ligo, eu insisto. Mas a lepra para o bem de toda a congregação, isso é difícil entender, tem que ser colocado. Mas Deus pode curar, irmãos? E eu vou te contar, quando era curado, a Bíblia fala que ele tinha que se apresentar agora diante do sumo sacerdote. Era passado o óleo sobre ele. Isso mostra que é possível ser restaurado o leproso. Mas muitos leprosos não são restaurados por conta da arrogância da cura. Não, eu só aceito se for desse jeito. Sabe, irmãos, que condição é essa do leproso ainda exigir? Como é que vai ser curado? O cara está leproso, ele quer exigir o quê, meu Deus do céu? Ele está exigindo o quê? Você só quer ser curado, você só quer ser restaurado, independente como que Deus vai fazer, como que Deus vai falar, como que Deus vai agir. E uma coisa, né, linda, pelo menos na história aqui, toda a história é linda, mas Naamã, leproso, ele não se entregou para a lepra, ele foi lutar, mesmo que errou, mesmo que ele colocou condições, mas isso é lindo de se ver. Leproso, colocava a armadura e eu ia para o campo da batalha. Eu sei das minhas condições, eu sei da minha pequenez, mas eu vou para o campo da batalha, enquanto eu tiver força, eu vou estar lá lutando. Eu vou guardar a minha nação, eu vou guardar a minha casa, eu vou guardar o meu povo, eu vou guardar minha esposa, eu vou guardar o meu rei. Mesmo na condição de leproso, eu vou colocar a armadura, eu vou me revestir dessa armadura e eu vou para a batalha enquanto eu tiver força. Ele não se entregou à lepra, ele não se entregou à sua condição. Isso tem que reconhecer na vida de Naamã. Embora arrogante, embora cheio de questionamentos, mas alguém que estava disposto a lutar. Eu não vou me render à minha lepra. A condição nossa de errar e de termos pecados é nós não nos entregarmos à condição do pecado, assim como Naamã. Posso ouvir a mente de vocês? E aí então a Bíblia conta aqui que ele foi lá, e aí os oficiais então chegam para ele, né? E eu achei uma coisa poderosa aqui. Irmãos, é muito importante você considerar pessoas que falem na sua vida. E a Bíblia, olha como é que narra, não sei se vou achar aqui. A Bíblia fala o seguinte, que então se achegaram
e a ele e aos seus oficiais lhe disseram: meu pai, como que, olha só, olha lá. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai. Como que essas pessoas reconheciam Naamã? Altíssimo nível. Mesmo na condição da lepra, e a condição aqui nós sabemos que era uma condição da lei, irmãos, todos reconheciam. Apesar de você ser leproso, apesar da sua condição, apesar de ser o que você é, apesar do seu pecado, apesar de tudo, eu considero você num nível altíssimo, Naamã. Meu pai, meu Senhor. Num padrão, irmãos, isso aqui é alto demais, irmão. Irmão, você chamar alguém de pai é um nível assim, que você colocou uma pessoa num nível assim, não tem uma outra posição. Falou, você é um pai na minha vida. Essas pessoas se preocupavam com Naamã. Só que agora aí ele está diante de uma situação. Eu ouço ou eu não ouço? E eu vou te contar. Porque reconheceu, ele foi curado. Novamente, Deus pega alguém. Lá atrás pegou uma empregada. Agora pega o subordinado. Esse povo me ama mesmo. Não vou desistir não. Aonde é que vou lá, vou mergulhar nesse negócio. Vamos pagar para ver, vai que dá certo. E ele foi lá e mergulhou 7 vezes. Aí tem gente que coloca cada mergulho alguma coisa. A Bíblia não fala isso. Mergulho 1 significa tal, mergulho 2 significa, sei de nada o que significa. Eu só sei uma coisa: 7 na Bíblia significa um ciclo perfeito. Deus operou de forma perfeita. O número 7 é um ciclo perfeito e aponta para Deus. Então todas as vezes que você vê o número 7, todas as vezes que você vê algo 7 vezes, múltiplos de 7, é Deus se manifestando de forma perfeita. E aí então esse homem agora foi o quê? Curado. Curado. Não foi o rei, foi um recado do profeta, não foi o rio que ele gostaria, não foi algo que ele gostaria, mas foi justamente da forma que Deus quis. E aí a Bíblia diz, então, e desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se diante dele e disse: eis que agora que reconheço, há um Deus, tem um Deus. Vou te contar algo, irmãos. O diabo quer colocar lepra em nós, mas Deus quer curar você da lepra para que o nome dele seja exaltado. O diabo sempre quer nos envergonhar, mas Deus só quer mostrar a sua glória. Por muitas vezes, irmãos, é difícil a gente compreender a lepra, mas a lepra ela não é para matar. A lepra, ela vai te deixando de uma situação tão deplorável que é para te afastar das pessoas que você mais ama. Já parou para pensar na lepra? A lepra, ela afasta das pessoas que você mais ama, dos relacionamentos, você não tem mais contato com ninguém, você não tem relacionamento com ninguém, você não tem vínculo com mais nada. E só para terminar, todas as vezes que eles faziam vasos de barro, quando eles terminavam o formato e ele secava e tinha algum defeito no vaso, não era possível mais vender o vaso. O que eles faziam então na época de Jesus? Eles quebravam o vaso e eles colocavam o vaso para fora do ambiente deles, ou seja, era quebrado os vasos, eles se tornavam cacos, quebrados. Os leprosos pegavam os cacos para coçar a sua pele. Era o mais próximo que ele podia ter algum tipo de contato com a mão de alguém.
O contato com a mão de alguém vinha através de alguém que fazia um vaso. Vou te falar uma coisa: Deus forma vasos de honra, quantos creem? E não de desonra. Os vasos de desonra também, quando não eram aproveitados, eles eram usados para que os leprosos usassem os seus cacos. Quero te falar, você é um vaso de honra em nome do Senhor Jesus. E eu quero te pedir, irmãos, não seja arrogante a ponto de você viver sozinho. Não seja arrogante de achar que você só tem uma condição, alguém para falar na sua vida. Importante, talvez a cura mais importante que você vai passar na sua vida vai vir de gente que você nem imaginava. As pessoas que serão como um refrigério na sua vida, sabe? Deus ama fazer isso. Deus ama pegar coisas que são improváveis para restaurar a sua vida. Sabe, coisas que você jamais imaginou? O pessoal do louvor podia só subir o teclado aqui. Fiquei pensando esses dias dos meus filhos. Eles foram para o encontro alguns meses atrás, e a Gisele, eu estava no Brasil, eu acho que eu estava no Brasil, e aí tinha que escrever a carta para os filhos, né? E eu brinco com os meus filhos que eu sou o mais forte da casa, e é verdade. Eu sou mais inteligente também, e é verdade. Não é nada, Gisele é muito mais inteligente que eu sou muito fraco, irmãos, muitas coisas. E na hora de escrever, a gente inventou uma palavra lá em casa. Não vou falar para vocês qual que é não, mas eu e os boys, a gente brinca um com o outro falando essa palavra, né? É uma palavra que arremete você é fraco. Você é fraco. Ele fala, não, você que é fraco. E a gente fica lutando. Sabe que o homem tem que ter esse negócio, essa pegada de luta. Sabe como é que é esse negócio? O homem tem que ter esse negócio. Depois corta isso também, porque então depois vai ter problema. Como assim você está incentivando? Não, o homem tem que ter contato físico. Entendeu? Entendeu, né? Esse negócio de coitado, tadinho. Não. E aí, mas aí na hora de escrever a carta pro meu filho, eu escrevi. Falei, olha filho, papai hoje é mais forte, mas vai chegar um dia, e enquanto eu tiver força, eu quero te pegar no colo, eu quero que você conte comigo, mas vai chegar um dia que o papai vai estar mais fraco, e você vai ter muito mais força do que eu, e você vai poder ajudar o papai naquilo que o papai não der conta. E eu estou aqui, filho, hoje, enquanto eu tiver vida, e quando eu não tiver mais força, você vai ter força para me ajudar. A gente precisa de gente perto da gente, irmãos, que nos ajude no dia que a gente não tem força, sabia? A gente precisa de gente no dia que a gente não tiver disposição. A gente precisa de gente que assim, olha, eu não dou conta, eu vou na sua fé. Eu já falei isso, né? No momento mais difícil que eu tive na minha vida, eu não tinha fé nem para orar. E eu falei para Gisele, eu vou na sua fé, porque eu não tenho fé não. E reconheço com humildade, não vejo isso como arrogância. No momento que eu não tinha vontade de orar, eu fui na oração dela, falar para ela, não, ora aí. Mas uma coisa eu não abri mão, eu não abri mão de pessoas importantes na minha vida. Por quê? Porque eu precisava, não tinha para onde correr. Naamã quase perdeu por arrogância, já tinha desistido. Os oficiais que chegaram falaram, pai, se tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Agora essa coisa é simples, pai. Pois é, irmãos, a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa muito difícil. Às vezes é uma coisa tão simples. Fala, meu Deus, aonde que está o problema? A gente esconder atrás da arrogância. A gente esconder atrás da arrogância. Quer ser curado? Deixa de ser arrogante. Deixa de ser arrogante. Quer ser restaurado? Deixa de ser arrogante. Quer ser abençoado? Deixa de ser arrogante. Quer experimentar o que nunca experimentou? Deixa de ser arrogante. Deixa de ser arrogante. Fala, eu preciso de ajuda. Nos momentos difíceis eu precisei de ajuda e eu fui atrás. Eu vou atrás, estou precisando, hein? Vou morrer aqui? Que nada, eu quero é viver, eu quero viver melhor. Precisa de alguém. Precisa de alguém. Você não foi feito para viver sozinho, não. Você precisa de alguém. Quantos creem que você precisa de alguém? Então vamos orar? Aonde você está, não sei aonde a palavra falou com você,
Não sei aqui o pessoal que está conectado conosco, não sei o que Deus está falando com você, meu irmão, mas você que está me ouvindo, essa palavra é para você. Você que está me ouvindo na outra conexão. A gente tem agora 148 pessoas ouvindo essa palavra aqui, irmãos. Não sei quantos ali, mas eu preciso falar para vocês que estão aqui. Essa palavra é para você, a palavra é para mim. Já tem dias que eu estou ministrando sobre essa lepra. Deus quer falar conosco. Espírito de Deus, eu quero orar aqui essa manhã, Jesus. Orar por aqueles que estão na sua casa, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão na internet. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Que haja vida nesse momento agora fluindo. Que os Naamãs leprosos possam ouvir e serem restaurados essa manhã. Que haja entre nós, como aquela menina, a escrava, a empregada, a pessoa que não era valorizada, ela foi instrumento de Deus. Que Deus possa levantar pessoas assim. Senhor Deus, o Senhor levantou oficiais para falarem na vida de Naamã. Levanta. O Senhor levou, Senhor Deus, pessoas. O Senhor levantou pessoas, o Senhor colocou pessoas. Senhor Deus, o Senhor levantou Eliseu. Levanta, Pai, homens e mulheres entre nós, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, pessoas que estão vivendo escondidas nas suas armaduras, que elas possam ser curadas hoje, que elas possam ser livres das armaduras, oh Pai, que elas possam ter mais flexibilidade, mobilidade, velocidade, sem essa armadura, que elas não se escondam mais através do seu pecado, mas que elas vençam o pecado em testemunho. Cristo opera e operou na minha vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que haja vida e vida abundante entre nós. Senhor Deus, que haja cura, que haja restauração, que haja alegria. Pai, levanta pessoas que nos guardem nos dias difíceis, que a gente possa contar com pessoas que possamos ombrear, Senhor Deus, andar lado a lado, ser fortalecidos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos encontrar gente que nos ame, que nos alimente, que nos dê instrução, que nos dê palavras de restauração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar essa manhã, Deus, para que a vida do Senhor penetre nos corações aqui, Senhor Deus, que o Senhor promova cura, que o Senhor promova alegria, que o Senhor promova vida em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós possamos perdoar quem devemos perdoar, que possamos restaurar quem precisa ser restaurado, Senhor Deus, que possamos ser canais do Senhor, desimpedidos, mas livres de toda arrogância. Sim, erraram conosco, sim, mandaram recados, sim, não nos valorizaram, mas eu vou te falar, quando Deus age, Ele te restaura plenamente. Pode ser que o profeta mandou um recado, pode ser que o profeta, alguém de Deus, uma pessoa, um homem, uma mulher, te ignorou, te condenou, mas sabe de uma coisa? Eu não quero saber, eu só quero ser curado, eu só quero ser restaurado, eu só quero viver os planos de Deus na minha vida. É isso, independente se esqueceram, se falaram, se criticaram, se não estiveram, eu só quero experimentar do que Deus tem para a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu abençoo você, meu irmão, eu abençoo você, minha irmã. Eu espero que essa palavra encontre um lugar sereno no seu coração, em nome do Senhor Jesus, que encontre calmaria, que acalme a tempestade, que acalme o seu coração, que você vença o seu pecado, que você vença a sua luta, que você vença a sua crise, de uma forma onde você entenda, Deus está operando nesses dias. Deixa Deus fazer, desarma, tira a armadura e fala, Jesus, eu sou isso aqui mesmo, sabe, eu estou aqui machucado, eu estou aqui fedido, eu estou aqui esquecido, eu estou aqui deletado, eu estou aqui, Senhor Deus, no meio dessa situação, eu só quero ter uma restauração, Senhor Deus, essa manhã. Eu abençoo você, meu irmão, abençoo você, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem? Aplaude o Senhor Jesus.